Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as manifestações pró-Bolsonaro que aconteceram hoje no país em vários lugares, particularmente na Paulista. A Paulista está enorme, está cheio de gente lá na Paulista, olha só que coisa. Um monte de gente. Eu quero lembrar para vocês que essas manifestações aqui são manifestações espontâneas, tá? Isso aqui foi marcado na sexta-feira por conta da tornozeleira do Bolsonaro, os absurdos lá do STF, coisa e tal. O pessoal encheu a Paulista em 2 dias, cara. Convocação de 2 dias, encheram a Paulista completamente. Muito bacana isso daqui. E não teve carro de som, não teve nada, não dá tempo. 2 dias não dá tempo de acertar nada, de botar carro de som, de fazer as coisas, né? Então, tá muito bacana essa manifestação. A gente já falou mais cedo hoje sobre... Já teve manifestação hoje lá em Brasília, hoje mais cedo. Aliás, teve em Brasília, teve em Belo Horizonte, teve aqui no Rio de Janeiro também, cara. Eu não sabia que tinha no Rio de Janeiro. Eu, sinceramente, me avisaram, não me avisaram, eu não fiquei sabendo. Teve hoje cedo também lá em Copacabana, teve manifestação também, buzinaço em Copacabana. Mas tava cheio de gente, tava cheio igual a Paulista aqui, um monte de gente lá em Copacabana. Então, impressionante como é que de sexta-feira para cá o povo acordou e decidiu ir para a rua. E é realmente uma coisa muito bacana de ver, muito bonita de ver. Como eu falei no meu vídeo mais cedo sobre Brasília, né? Chega a ser curioso a coluna da Miriam Leitão, que saiu hoje lá no Globo, né? Falando que não, que agora a bandeira mudou de mão, que agora o verde e amarelo é da esquerda, a esquerda do PT, porque os bolsonaristas são contra o Brasil e não sei o que lá, e coisa... Dona Miriam Leitão, lamento muito informar você, mas essa sua bolhazinha é uma bolhazinha desse tamaninho ali, ó, não tem mais nada disso. A camisa da seleção brasileira e as bandeiras do Brasil continuam sendo de Bolsonaro, tá aqui um monte de gente de verde e amarelo, não tem nenhuma dúvida quanto a isso, né? Então tá aqui a imagem dos protestos de Bolsonaro aqui em vários lugares, todo mundo pedindo o fim do Alexandre de Moraes, a renúncia do Alexandre de Moraes, a renúncia do Lula, o fim dessa perseguição absurda contra Bolsonaro. Aqui, ó. Brasil, essa revista aqui é de esquerda, tá? É de extrema esquerda isso daqui, tá? Meu visto jamais será cassado. Direita faz ato contra Moraes e pró-Trump após Bolsonaro virar alvo de operação da PF. É isso daí, exatamente isso. A esquerda está entendendo o que está acontecendo, né? Sim, somos nacionalistas. Esse papo de que, mas você é a favor do Trump, das medidas do Trump, você é contra o Brasil. Não, 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 não. Eu sou contra essa estrutura de poder que está aqui no Brasil, que está ferrando com os brasileiros. Então, sim, temos que ter realmente uma mudança aqui, né? O que eu espero é que essa elite aristocrática socialista de Brasília perceba que tem que sair nesse caminho, tem que tirar o Lula e o Alexandre de Moraes, aí o resto a gente resolve aqui, o resto a gente consegue resolver aqui no Brasil, né? Muito grande a quantidade de gente lá em São Paulo, na Paulista, como sempre a Paulista não deixa a desejar nada, né? Que olha só, muita gente ali. Aliás, uma outra observação, eu fiz um vídeo mais cedo hoje, saiu às 5h15 aqui o vídeo, falando sobre o erro do software da Sebrap. Você lembra que alguns dias atrás estava um monte de manchete de jornal falando que não, pela primeira vez teve uma manifestação de esquerda que foi maior do que a direita? Porque quando teve a manifestação do Bolsonaro no dia 29 de junho, né, tinha, segundo a Sebrap da USP, tinha 12 mil pessoas, e aí logo em seguida, no dia 10 de julho, teve a manifestação do Boulos, e segundo a Sebrap da USP, teria 15 mil pessoas. Então, pela primeira vez, né, aí, meu amigo, teve um pesquisador, o professor Cícero Moraes, que fez as contas com o software lá e viu que os caras manipularam a coisa toda, cara. Um erro absurdo, cara, um monte de pontinho vermelho. Na manifestação do Boulos, eles contaram folhinha em árvore, contaram reflexo das pessoas nos prédios e não sei o que lá. E no do Bolsonaro, um monte de gente sem contar. Ou seja, a gente já sabia que a Sebrap fazia isso, a gente já sabia que esse pessoal é esquerdista, doente, e é lógico que fariam esse tipo de coisa. Mas serviu como uma comprovação científica de que realmente esses números da Sebrap são absurdos e que, na verdade, tinha mais gente na manifestação pró-Bolsonaro do dia 29 do que na manifestação pró-Lula, ou pró-Boulos, ou sei lá pró o que eles não queriam ali, no dia 10 de julho, né? Então, só essa observação. Aqui na Avenida Paulista, muita gente mesmo, tem mais imagens aqui mostrando o pessoal por lá. Mais um monte de gente aqui, a anistia já, a nossa justiça só faz injustiças e coisa e tal.
Aqui, ó, mais imagens aqui da Paulista agora. Um monte de gente lá na Paulista, muita gente mesmo. E olha só, espontâneo, tá? Não tem carro de som, não tem nada, só o pessoal que marcou e foi todo mundo para lá, né? E como eu vou falar para vocês mais adiante nesse vídeo, vai ter uma manifestação dia 3 de agosto, tá marcado para 3 de agosto. Aí vai ter uma mega manifestação em vários lugares do Brasil. Aqui, ó, mais imagens aqui da concentração na Paulista no dia 20 de julho. Mais imagens aqui, 20 de julho Paulista. Um monte de gente lá em São Paulo, realmente muita gente mesmo. Aqui o pessoal tá no vão do MASP aqui, mais gente. Não teve, como eu falei, não teve carro de som, né? Então o pessoal tá aqui, teve alguns discursos no chão, o pessoal levantando, usando caixa de som, né? E fazendo discurso. Aqui, a moça aqui falando aqui com o garotinho, coisa e tal, mas não tem autorização para carro de som, não teve organização prévia, não teve nada, mas o pessoal foi, o povo está com muita vontade de defender Bolsonaro, evidentemente, e tem até vascaíno lá, que o vascaíno está aqui representando a turma dos vascaínos lá em São Paulo, muito bom, né? Isso aqui foi Belo Horizonte, o pessoal levou um monte de cartazinho aqui, ó, fora Moraes, fora Moraes, não é só fora Moraes mesmo. Fora Moraes, é muito legal, um monte de gente, isso aqui Praça da Liberdade, lá no centro de Belo Horizonte, muita gente mesmo. Aqui é Brasília foi mais cedo, tá? Mais cedo teve lá em Brasília também, um monte de gente lá no Eixão Sul, lá fazendo a demonstração. Mais uma vez, a gente está falando de uma manifestação que foi marcada sexta-feira para acontecer hoje, né? Encheu de gente, muita gente mesmo. Natal aqui, ó. Teve o pessoal lá em Natal fazendo isso, falando coisa aqui. Teve aqui ó, as manifestações pelo país, aqui o pessoal, cabeça de piroca, ditador, filho da puta. Eu tenho até o meu aqui, eu peguei um do Rio de Janeiro aqui, quer ver? Cadê o meu aqui do Rio de Janeiro? Cadê o troço aqui? Aqui, ó. O Anderson Moraes botou aqui, ó, golpe é eleição sem Bolsonaro, né? Botaram a faixa lá, isso aqui era na Barra da Tijuca, tava a faixa lá. Mas aqui no Rio de Janeiro teve também, quer ver? Ó? Copacabana. Aqui, ó, o pessoal em Copacabana, aí que tá, se tivessem avisado que era Copacabana, eu tinha ido em Copacabana, mas aí eu não estava sabendo, não fiquei sabendo, o pessoal, mas teve gente em Copacabana também aqui, ó, teve gente em Copacabana e o pessoal fazendo lá, aqui, ó, fazendo a manifestação de novo. Não é uma manifestação enorme, por quê? Porque foi marcado sexta-feira, de sexta-feira para domingo. Não deu tempo de arrumar nada, carro de som, de arrumar nada, mas o pessoal foi, isso é muito importante, isso animou a turma, eu tenho certeza que as manifestações daqui para frente vão ser muito boas, né? Aqui, ó, crescem as manifestações do país, aqui é lá em São Paulo de novo, ditadura da toga, fora descondenado. E aqui, ó, o Alex Moretti coloca aqui, ó, Bolsonaro convocou inúmeras manifestações para defender o povo brasileiro. Agora chegou a vez do povo convocar manifestação para defender Bolsonaro. Essa aqui é uma manifestação antiga, tá? Isso aqui não é hoje não, tá? Essa imagem aqui não é de hoje não. Mas já marcaram aqui, ó. Reaja Brasil. O Malafaia convocou manifestações para as capitais no dia 3/8. Então se preparem aí, dia 3 de agosto vai ter manifestação em vários lugares. Eu imagino que aqui no Rio de Janeiro deve ser lá em Copacabana, é onde é o lugar tradicional de manifestação aqui no Rio de Janeiro, é Copacabana, 10 horas da manhã, eu vou estar lá, 3/8 eu vou estar na manifestação lá em Copacabana, então é muito bacana isso daqui, que bom que o povo acordou, que o povo foi para a rua, que o povo saiu e começou essa manifestação espontânea e muito legal, estamos no caminho correto. Agora é crescer isso daí, botar pressão nesse pessoal, porque eles estão achando que não porque o povo brasileiro se uniu a Lula contra o Trump, não, meu amigo, quem estão errados são vocês, quem está errado é o Lula, Alexandre de Moraes, todo mundo está vendo isso, tem mais é que manifestar contra essa sujeira que está acontecendo na Suprema Corte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.